Palavras podem curar, mas também palavras podem destruir a vida de alguém, os sonhos de alguém, o futuro de alguém. É sobre esse tema que eu quero falar com você nesse vídeo. Vem comigo que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez é um prazer estar nesse momento trazendo uma palavra de esperança, de fé para você. O meu propósito aqui sempre é esse: fortalecer a tua fé, ativar os teus sonhos e falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não conseguimos fugir desse assunto se nós não tocar nesse tema. Palavras curam, mas também palavras destroem. Anota isso aí, porque isso é muito importante. Palavras curam e palavras destroem. O melhor texto para se falar disso também é o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, muito conhecidíssimo. Vamos lá para a palavra? O versículo 2 diz: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aquele cenário é um cenário de caos, é um cenário de problema, é um cenário onde não há nada formado. O que tem é tudo praticamente uma bagunça. Esse é o termo em algumas versões. Aquele momento era de caos, era cheio de problema. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é justamente isso, projetando sobre o caos. Observe que Deus não falou para o caos, Deus não falou para o problema, Ele falou para as transformações acontecerem. Esse é o nosso problema. Nós queremos conversar com o problema, nós queremos conversar com o caos, nós queremos conversar com as crises, nós queremos conversar com os demônios, mas não. Deus criou as palavras e projetou elas sobre os problemas, sobre o caos. Sabe por quê? Porque palavras são sementes e elas produzem exatamente o que foi dito. Se a gente fica falando maldição, vamos colher maldição. Se a gente fica falando caos, vamos colher caos. Mas se nós semeamos palavras de vida, nós vamos colher palavras de vida, nós vamos colher palavras de prosperidade. Então, tudo ocorre na realidade física, porém, tudo também já ocorreu na realidade espiritual. Quando eu falo nesse tema, eu sinto muito temor e tremor, porque a nossa vida é o resultado das palavras que nós estamos semeando. Então, palavras, elas nunca cessam de semear. A vida que você está levando hoje, a vida que você carrega, é justamente as palavras que você proferiu tempos atrás, meses atrás, anos atrás. E não tem como fugir. As palavras que saem da minha boca são as palavras que constrói também o meu futuro. Então, a gente sabe que palavras não morrem, mas palavras trafegam. Que coisa impressionante, né? As palavras que você fala, elas não morrem, elas não caem por terra, mas as palavras, elas continuam trafegando, porque tudo que você tem é tudo aquilo que um dia você disse. E naquele momento, Deus disse para o caos, para ele ser transformado. Deus falou para os problemas serem transformados. Então, pega essa chave bíblica. Diante do seu problema, você tem autoridade para transformar a realidade pelo poder da sua palavra. Então, Deus não disse, mais uma vez eu preciso reforçar isso, Deus não disse ao caos, Deus não disse ao problema. Na verdade, Ele projetou a sua palavra para transformar o caos, transformar o problema em bênção. As suas bênçãos, elas virão até você quando você usar o poder da sua palavra e trazer a realidade. Como que eu faço isso? Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de falar aquilo que você está sentindo, mas fale aquilo que você ainda não viu. O que você quer ver? O que você quer sentir? Profetize, fale sobre isso. Então, segundo ponto, como que as palavras da nossa boca funcionam no mundo espiritual? Como eu disse, para as coisas acontecerem no mundo físico, elas já aconteceram na realidade espiritual. É simples, porque nada no mundo ele é automático. Tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico não é automático.
é tudo uma questão de plantio. O mundo espiritual, ele está analisando você 24 horas por dia. O mundo espiritual, tanto das trevas quanto o reino de Deus, estão te avaliando 24 horas por dia, esperando ouvir as palavras que saem da sua boca. Quando essas palavras são lançadas, trafegando, os espíritos pegam essa palavra e executam aquilo que você disse. Então, há poder na língua, há poder na palavra, e a partir de hoje eu quero que você comece a selecionar as tuas palavras. Eu acredito que você quer colher bênçãos, que você quer colher prosperidade, que você deseja colher saúde, que você deseja colher o extraordinário de Deus. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a selecionar as palavras que saem da sua boca. E muitas das vezes, o que é vilã na nossa vida é a urgência do sentimento. Porque tudo que eu falo vem na minha mente, eu já quero falar. O que vem na minha boca, eu já quero falar. Não funciona assim. Pense no mundo espiritual. Os sentimentos de urgência os maiores vilões que nós temos. São terríveis, são traficantes, são sentimentos que vêm do inferno para destruir a tua vida. Então, aquilo que eu pensei, eu já tenho que falar, não, fecha a boca. Mas a partir de hoje, comece a falar aquilo que você quer ver no mundo espiritual. Porque as sementes são as palavras. E dessas sementes está o poder de viver ou o poder de morrer. Sabe que não existe coisa fácil no mundo. Não existe as coisas que são realizadas instantaneamente. É a mesma coisa que eu pedir um copo de água agora. No mundo espiritual, de alguma forma, o copo de água virá à minha mão. E as palavras? E o poder das tuas palavras? Elas funcionam também da mesma forma. Então, lembrando você que aquilo que você deseja ver, aquilo que você deseja ser materializado, está na semente das suas palavras. Porque no meio das palavras, Jesus diz, as palavras são espíritos, espíritos de vida ou espíritos de morte. Eu tenho certeza que você não quer colher espíritos de tristeza. Então, nunca mais use adjetivo negativo. Nunca mais. Faça um propósito hoje. Pare de ser negativo, mas forme as suas palavras, palavras de vida. Porque as moléculas dentro do corpo, elas formam, elas se movem também das nossas palavras. Da mesma forma como as moléculas dentro do nosso corpo, elas se movem, elas estão em constante movimentação, mudança. As palavras também. Só que as palavras, elas fluem de dentro para fora. E aquilo que ela falou vai se realizar. Mas pegue o que Deus fez. Deus olhou para o caos. Deus olhou para o problema e disse para aquele problema, para aquele caos, ser transformado. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. E a partir de hoje, profetize a bênção na sua casa. Profetize sobre os teus filhos. Profetize sobre o teu casamento. Profetize coisas boas na tua saúde. Porque aquilo que é caos hoje pode se tornar uma bênção amanhã. Esse é o ambiente do teu milagre. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe um comentário aqui e eu espero que essa mensagem tenha tocado o teu espírito. Deus abençoe e até o próximo.